Começando mais um programa Chip e como vocês podem ver, a gente tá de cenário novo. Claro que ele ainda vai passar por algumas mudanças por aí e vocês vão acompanhar. E pra já pegar esse clima meio dark que tá aqui, vamos falar da série teen do momento, Riverdale. Pra quem não sabe a história, ela gira em torno da vida do Art e dos seus amigos, a Betty Cooper, Vanessa Lodge, Cherry Blossom e Jughead Jones. O que acontece? A série ela tem um quê de Twin Peaks, tanto que pelo menos a primeira temporada gira todo em torno do assassinato de Jason Blossom, o irmão da Cheryl. E aí, os meninos têm que tentar descobrir, eles na verdade estão tentando descobrir o que aconteceu. Só que, para descobrir o que aconteceu, eles têm que meio que descobrir os mistérios ocultos que tem ali em Riverdale e em suas próprias famílias. Então eles acabam se colocando na fogueira. Mas acho que o mais interessante de Riverdale nem é isso. Riverdale foi baseado numa história em quadrinhos da editora Archie Comics. Ela é muito conhecida lá nos Estados Unidos, ela bombou. E uma das coisas mais legais, eu acho, é que de primeiro você olha os cartoons da Archie Comics, eles parecem um pouco com os desenhos da Turma da Mônica, assim, mais ou menos. E você fala assim, nossa, meio infantil. Mas a história é extremamente sombria. A HQ, por mais que tenha essa imagem meio infantil, as histórias são sombrias e eles trouxeram pra série de uma forma muito mais sombria. Tanto que eles transformaram os personagens de uma forma mais melancólica, eu diria. E isso eu achei muito, muito bacana. Outra coisa que é legal também falar da Archie Comics é que na época que lançou, um pouco depois que lançou a HQ, na verdade, saiu uma animação da série que chamava Art, apenas Art. E nessa coisa do Art, pra quem assistir, ele gosta muito de música, ele resolveu fazer uma banda com os amigos dele que chamava The Artists, que também virou tipo um spin-off depois. O que foi legal dessa The Artists? Em 1969, a banda The Artists lançou uma música que chamava Sugar Sugar. E ela ficou em primeiro lugar na Billboard, gente. Pensa, uma música de uma animação ficou em primeiro lugar na Billboard. Isso eu achei sensacional. Tem umas coisas bem legais, assim. Pra quem não sabe também, a Archie Comics é a mesma que produziu as HQs da Sabrina, a bruxinha Sabrina. E pra linkar isso, eles acabaram fazendo uns crossovers da série da Sabrina com o Art. Então tem alguns que o Art se apaixona pela Sabrina, tem na HQ também. E nesse mês, né, vem a série da Netflix, Sabrina, O Mundo Sombrio, se eu não me engano. E quem sabe assim não rola ali, o pessoal não faz um esquema e não rola um crossover da Sabrina no Riverdale. Ia ser muito, muito interessante, na verdade. Outra coisa legal que todo mundo acha que o Riverdale foi a primeira live action das séries do Art, mas na verdade não. Em 1990 saiu um live action que chamava Art to Riverdale and Back Again, que mostrava os meninos já mais adultos, o Art virou advogado. Isso eu fiquei tipo assim, como assim o Art virou advogado? Ele nem tem cara de advogado. Outra coisa muito legal é que assim, como vocês podem ver, a HQ ela tem uma coisa meio infantil, como eu tinha falado antes. E depois que saiu Riverdale, eles meio que começaram a modernizar essa imagem. Então foi indo pra uma coisa mais realista, assim, que ficou com uma pegada muito legal. Que até eles mudaram o nome da HQ pra Arte mesmo. Ou pra Arte não, desculpa, Riverdale. Outra coisa legal é que nas HQs foram saindo uns spin-offs só dos personagens, tipo, um só da Betty e da Verônica, um do Jughead e um do Josie and the Pussycats. Pra quem não sabe, Josie and the Pussycats é uma banda real, a banda existe, ela foi trazida pra animação, pra HQ também, e uma coisa que assim, na verdade muitos falam que é rivalidade, mas acaba sendo. A animação do Art não estourou. Na mesma época, a Hanna-Barbera do Scooby-Doo meio que começou a criar uma rivalidade ali dentro por conta disso. Por quê?
Depois que saiu essa animação do Art, foi lá e surgiu a história do Scooby-Doo. Não, tem umas pequenas referências ali, né? Tipo, eu, na verdade, esqueci o nome do personagem principal, mas tudo bem. Sem ser o Salsicha e o Scooby, claro. Mas, enfim. Começou meio que essa rivalidade por os desenhos parecerem bastante. E eu lembro que tanto quando eu tava vendo sobre o Scooby-Doo, em um dos episódios acontece de uma banda de 3 meninas que tem mais ou menos nome parecido de Josie and the Pussycats, que também pegou essa referência, assim. Então acho que a rixinha, assim, Hanna-Barbera e Art Comics já é uma rivalidade meio comprida, assim, há muito tempo. Outra coisa legal também das HQs é que eles fizeram algumas HQs alternativas. Por exemplo, teve uma HQ que é Art conhece os Ramones, é muito legal isso. Art contra o Predador e Art conhece o Justiceiro. Eu achei muito bacana isso. Eles também fizeram uma versão alternativa também, como se o Art tivesse morrido, desculpa. E colocaram o nome da HQ com Afterlife with Art. E aí mostra todos os amigos dele como zumbis e tudo mais. Eu achei, meio sobrenatural, assim. Na verdade, eles tinham medo eles queriam, na verdade, transformar Riverdale numa coisa meio supernatural. Mas, já que já existe, tem muita coisa desse tipo, talvez no futuro pode ser que venha a ter umas coisas meio sobrenaturais. Talvez quando rolar esse crossover com a Sabrina, talvez aconteça. Outra coisa muito legal que eu acho que quando a gente vê alguém brasileiro fazendo uma série, eu acho que a gente tem que falar. E na série, a Verônica Lodge, a atriz Camila Mendes, é brasileira. Ela veio há um tempo atrás aqui pro Brasil junto com o cast. E ela falou que tava com saudade do Brasil, falou um monte de coisa. E eu achei muito legal. E pra quem gosta de ver gringo tentando falar inglês, tem até ela tentando ensinar a Lily Hart, que é a atriz que faz a Beth na internet. É bem engraçado. Gente, resumidamente, assim, Riverdale é cheio de referência, questão de música, questão de cenário, ambientação. A fotografia da série é maravilhosa. E assim, eu tenho certeza que todo mundo deveria conferir a série Riverdale. Agora tá saindo a 3ª temporada e é muito bacana, muito bacana. Então eu acho assim que vocês deveriam realmente acompanhar. E eu espero que vocês tenham curtido da dica e gostado das referências que Riverdale traz. Mas agora eu vou ficar com uma dica de quadrinho. Então vai lá! Salve, salve galera do Chip! Mais uma dica de quadrinhos brilhando na sua telinha. E hoje, pegando carona no lançamento do polêmico filme do Venom. Venom, aquele conhecido inimigo do Homem-Aranha, risonho e medonho e gosmento. Para você que não conhece, o Venom é um dos maiores inimigos do Homem-Aranha, surgido ali nos anos 80 durante um evento de grande escala promovido pela Marvel Comics, conhecido como Guerras Secretas. Era uma história que reunia ali os principais heróis, os principais vilões da editora e colocando eles para batalhar num mundo intergaláctico aí fora da esfera do planeta Terra, de forma que eles pudessem destruir e usar seus poderes a bel prazer. No meio disso tudo, dessa balbúrdia de heróis e vilões acontecendo, o Homem-Aranha teve o seu traje danificado. E os heróis, no decorrer da história, tinham descoberto uma máquina que produzia instantaneamente novos uniformes para todos eles, repaginava alguns, criava novas versões dos uniformes que eles tinham. Enfim, chegou o momento que o Homem-Aranha estava lá, quase peladão e tal, com o uniforme todo rasgado, e foi tentar produzir um novo uniforme para ele, e ele se depara com uma máquina que tinha em seu interior justamente esse cara aqui, que no decorrer do tempo descobre-se se tratar de um simbionte, né? O Homem-Aranha, na época, antes de descobrirmos que essa roupa preta aqui, que se tornou icônica uma das fases mais lembradas do personagem, ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, no decorrer do tempo descobre-se que a roupa tinha vida própria, e é aí que surge o Venom, né? Descobre-se que a roupa era um simbionte originário do planeta Clintar, onde os seres que vivem nele também recebem a mesma designação. Eles não são clintarianos ou coisa do gênero, eles são a raça Clintar. Essa raça é uma raça
que existe há milênios e sabe-se sobre ela que, na verdade, eles tinham um papel de guardiões do cosmo, assim, algo parecido com a tropa dos Lanternas Verdes da DC Comics. Os Clintarianos, eles se unem a outros hospedeiros na época, lá no seu planeta primitivo. Eles se uniam com outros animais, com outros seres de senciência menor, a fim de evoluí-los e aprimorá-los e até ajudar na sua sobrevivência enquanto espécie. No decorrer do tempo, quando o planeta evolui para um patamar que não precisa mais da interferência dos simbiontes, eles expandem a sua existência para outros cantos do universo, chegando lá em 1987, aonde o Homem-Aranha se depara com a sua roupa nova, que amplia suas habilidades, as suas percepções e tudo mais. Com o decorrer do uso da roupa, o simbionte começa a modificar um pouco do temperamento do Homem-Aranha, que sempre foi aquele amigão da vizinhança, brincalhão, temperamental, contido, né? Sempre ali brincalhão, ao mesmo tempo contido, ele nunca usava os seus poderes com extrema violência e tal, e o simbionte vai mudando isso nas características do personagem. O que acaba causando uma certa estranheza no Peter, que começa a desconfiar que tem algo errado, e no decorrer das histórias ele descobre que a roupa tem vida própria e é uma criatura alienígena que estava ali sugando coisas da energia vital do Peter Parker, do Homem-Aranha. A criatura, ela se alimenta de adrenalina. Eu não sei como que eles vão abordar isso no filme, eu não vi ainda. Os fãs não aceitaram muito bem o filme do Venom, que está em cartaz agora aqui em Terra Brasilis e no mundo todo, porque justamente não tem o Homem-Aranha. Tipo, é o principal inimigo do Homem-Aranha, cuja origem está totalmente vinculada ao Homem-Aranha. Eles estão criando uma história sem o Homem-Aranha, né? Futuramente, prevê-se que talvez haja um encontro dos dois nos cinemas, mas isso é algo que só a bilheteria do filme vai nos dizer. A origem do Venom, como está sendo apresentado nos cinemas, tem a ver com umas novas abordagens que têm sido feitas sobre o personagem, justamente tentando desvincular ele um pouco assim do Homem-Aranha, justamente para poder ter um aproveitamento mainstream melhor, um aproveitamento multimídia, seja em games, seja em filme, seja em série, seja em desenho animado, de forma que ele não fique tão arraigado com o próprio Homem-Aranha, né? Vamos ver o que o futuro nos diz aí com essa abordagem cinematográfica. Aqui no close-up vocês estão vendo a roupa tendo vida depois que ela foi separada do Homem-Aranha. Ela é sensível ao fogo e ao som, foi assim que o Homem-Aranha conseguiu se livrar dela. E aí no decorrer da história ela consegue escapar do invólucro que estava aprisionando ela, e ela vem a se unir com um outro inimigo do Homem-Aranha, que na verdade nem é um inimigo do Homem-Aranha, e sim um inimigo de Peter Parker, o Ed Brock, que é o protagonista do filme que está em cartaz atualmente nos cinemas. O Ed Brock é um jornalista fracassado que atribui boa parte do seu fracasso às interferências do Homem-Aranha e também do Peter Parker. Num dado momento, quando o simbionte encontra o Ed Brock, eles se fundem, e o simbionte, vinculado ao ódio que o Ed Brock tem sobre o Peter e sobre o Homem-Aranha, eles se tornam o Venom, eles se tornam uma nova criatura e partem para a vingança e tentam aí de todas as formas se vingar do Homem-Aranha. O porquê que o Venom é tão querido pelos fãs e tão mortal para o Homem-Aranha? Porque como o simbionte ficou muito tempo vinculado ao Peter Parker, ele desenvolveu certa imunidade a alguns dos dons do Homem-Aranha, como por exemplo o seu sentido de aranha, que avisa ele do perigo. Então isso torna ele muito mortal, porque além de ele ser tão poderoso e ter poderes semelhantes e mais alguns, né, como poder rearranjar as moléculas do próprio corpo e formar armas, ele pode criar tentáculos, coisas afiadas para espetar os inimigos, enfim. Ele ainda consegue não ser percebido pelo Homem-Aranha. Aqui está a famigerada cena quando o Peter consegue se libertar do simbionte usando as ondas sonoras emitidas por um sino de uma catedral. Essa cena, inclusive, ela foi emulada quase que fidedignamente no terceiro filme da primeira franquia do Homem-Aranha, lá do Sam Raimi, que foi, inclusive, a primeira encarnação do personagem nos cinemas, que ninguém gostou muito, na verdade, todo mundo ficou meio decepcionado, porque trazia um Venom não tão bem desenvolvido, cheio de clichês, cheio de casualidades, como no filme o simbionte simplesmente cai no pé do Homem-Aranha, do espaço. Pá, pronto, caiu o simbionte e temos o Venom. Não foi muito bem aceito por ninguém, né? Mas os fãs na época ficaram felizes de poder ver o Venom
dando dor de cabeça para o Homem-Aranha. Aqui a gente tem a cena que ele vai se libertando, até que por fim o Peter se vê livre, mas o que ele não contava é que futuramente ele viria a se unir ao Ed Brock e se tornar o Venom sorridente, como a gente aprendeu a apreciar, o comedor de cérebros, né? Com o passar do tempo, o Venom vem sendo trabalhado, com as suas origens sendo modificadas, e ele deixa de ser um vilão especificamente do Homem-Aranha e se torna uma espécie de anti-herói, né? Ele não é vilão, mas ele também não é herói, não é dos mais amigáveis e também não é dos mais odiáveis. Algumas pessoas sentiram uma certa estranheza com o personagem no cinema, porque ele tem umas piadinhas, ele se vale de um humor negro, mas cara, tá tudo aqui. Se você tem a curiosidade de saber mais sobre o personagem, eu deixo a dica. Homem-Aranha, o Nascimento de Venom. Essa tá fácil de você encontrar em livrarias, tanto online, quanto para download, quanto na banca do seu Zé. Então corre lá e vai ler Venom e depois corre assistir o filme e me vê se eu falei alguma bobagem. Até a próxima!